Durante a segunda metade do século XIX, a Revolução Industrial, o neocolonialismo, o período de paz e a consolidação do capitalismo provocaram entre as grandes nações um estado de euforia e encantamento. A Belle Époque também foi marcada por transformações culturais que influenciaram o modo de pensar e viver das pessoas. Inovações tecnológicas como o avião, o rádio e o cinema modificaram a percepção da realidade. Para mostrar o desenvolvimento tecnológico e industrial da época, organizaram-se exposições universais. Diversos países eram convidados a participar e montar estandes para apresentar o que de melhor havia em suas economias, além de expor suas expressividades artísticas e culturais. Em 1908, a Bósnia-Herzegovina ficou sob a proteção da Áustria-Hungria, contrariando os interesses da Sérvia, que procurava incorporar o território bósnio e assim garantir saída para o Mar Adriático. Essas disputas resultaram no assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, no dia 28 de junho de 1914. O herdeiro do Império Austro-Húngaro estava na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, quando Gavrilo Princip, militante sérvio da organização secreta Mão Negra, que lutava pela questão da Bósnia-Sérvia, atirou nele. Em protesto ao assassinato do arquiduque austríaco, a Sérvia recebeu um ultimato. Deveria aceitar uma investigação austro-húngara sobre o crime, suprimir toda a propaganda anti-Áustria e promover políticas para erradicar as facções terroristas. Em 1º de agosto, o Império Austríaco declarou guerra à Sérvia, desencadeando o processo de aliança. A Rússia declara guerra à Áustria. A Alemanha declara guerra à Rússia e à França. A Alemanha, marchando sobre a Bélgica, até então neutra no conflito, para chegar à França, faz a Inglaterra sentir um sentimento de raiva contra a Alemanha, que declara guerra contra a mesma. Desencadeou-se o primeiro grande conflito armado da era industrial. Fases da guerra. A primeira fase do conflito é conhecida como Guerra de Movimento, caracterizada pelo avanço das tropas até as fronteiras. A Alemanha colocou em prática o Plano Schlieffen em 1914, que consistia em dominar rapidamente a França. Mas para isso era necessário invadir a Bélgica, um país neutro. A contraofensiva dos franceses derrotou o plano alemão. A segunda fase do movimento era conhecida como Guerra de Trincheiras, caracterizadas por serem caminhos cavados no solo, onde os soldados ficavam, andavam e dormiam. A falta de higiene, comida e a violência do conflito gerou milhões de mortes. Outra coisa que gerou milhões de mortes foi as tecnologias bélicas utilizadas na guerra. As mais usadas foram os aviões, os gases tóxicos, os tanques de guerra e os lança-chamas. Em 1917, a Rússia saiu da guerra, por razão de sua revolução bolchevista e pelo apelo popular dos russos. Além disso, naquele ano, os Estados Unidos também entraram no conflito e forneceram armas e auxílio financeiro aos países da Tríplice Aliança. Em abril de 1917, os alemães atacaram navios estadunidenses, o que deu motivo para que declarassem guerra ao lado dos aliados. Em 11 de dezembro de 1918, a Alemanha se rendeu. No fim, as potências europeias estavam arruinadas, havia uma grande crise econômica no continente e mais de 10 milhões de pessoas mortas. Em 1919, na Conferência de Paris, criou-se a Sociedade das Nações, destinada a evitar um novo conflito. A Alemanha teve que arcar com todas as consequências, sendo considerada a principal causa da guerra, e isso foi concretizado com a assinatura do Tratado de Versalhes. A Inglaterra e França perderam mais de 30% de suas riquezas, seus parques industriais e suas produções agrícolas foram reduzidas pela metade, além de seus territórios terem sido divididos entre várias nações, resultando em um sentimento revanchista e nacionalista ao extremo. No fim, os Estados Unidos podem ser considerados os únicos a obter vantagens econômicas na guerra. Entre os séculos XV e o início do século XX, a Rússia tinha como estrutura de governo a monarquia absolutista e tinha como monarca czar,
que centralizava todo o poder em suas mãos e contava com o apoio da Igreja Ortodoxa Russa e da nobreza. Além disso, tinha como economia predominante agrária, com péssimos métodos de cultivo, o que tornava a produção insuficiente para suprir toda a população. Czar então deu início a um programa de reformas com o objetivo de transformar a Rússia em um estado moderno e industrial. Ele eliminou o trabalho sérvil e elevou as condições de cidadão dos servos, garantindo a participação na política. No início do século XX, a Rússia estava numa situação ainda mais precária. Cerca de 80% da população vivia em campo em péssimas condições. Além disso, nas grandes cidades, a população também vivia em precárias condições. Trabalhavam 16 horas por dia e recebiam baixos salários. Essa exploração do trabalhador provocou greves, e isso ampliou a participação dos sindicatos e facilitou a influência das ideias socialistas de Karl Marx. Em 22 de dezembro de 1905, operários em greve e suas famílias se dirigiram ao Palácio de Czar para entregar um documento exigindo reivindicações em prol de seus direitos. Czar, no entanto, se disponibilizou à Guarda Imperial para reprimir o movimento. A violência empregada vitimou centenas de manifestantes, tanto que esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. Com um contexto de crises políticas e econômicas, houve a formação de partidos políticos em oposição a Czar. O principal deles era o Partido Social Democratista Russo. Defendia a implantação do socialismo. Em 1903, esse partido se dividiu em dois grupos. Bolcheviques, que era a maioria, que liderados por Vladimir Lenin, acreditavam na aliança entre camponeses e operários para derrubar o czarismo e implantar o socialismo. E os mencheviques, que eram a minoria, acreditavam na união entre operários, camponeses e burgueses. Essa aliança significava a implantação do socialismo de forma lenta e gradual. Em 1902, os bolcheviques começaram a defender publicamente a queda do czarismo e o fim da participação russa na Primeira Guerra Mundial. E o governo tentou reprimir a ação do grupo, prendendo vários líderes políticos. Em fevereiro de 1917, rebeliões populares, greves gerais e revoltas armadas ocorreram em toda a Rússia. Era um cenário favorável aos sovietes para tentarem promover uma revolução. Foi formado um partido de coalizão unindo os mencheviques e vários outros partidos em torno de um programa liberal. Diante disso, Czar foi obrigado a renunciar. A monarquia czarista foi substituída pela República Liberal, pelos mencheviques. Esse governo durou 8 meses e no início de 2 decisões foram tomadas: a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial e a anistia dos exilados políticos. Assim, os líderes exilados retornaram e se uniram ao povo para combater o governo. Com o retorno de Lenin, líder bolchevique, divulgaram-se as Teses de Abril. Esse documento priorizava a distribuição de terras aos camponeses, a direção das fábricas pelos comitês operários, a autonomia das nacionalidades oprimidas pelo Império Russo e a saída imediata da Rússia da guerra e a entrega do poder aos sovietes. Com o país totalmente arrasado em 1902, Lenin propôs a unificação das províncias russas separadas com a Revolução. Isso significou a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Também elaborou uma estratégia de recuperação política e econômica, que ficou conhecida como Nova Política Econômica. Com a morte de Lenin em 1924, o Partido Comunista entrou em conflito interno em relação à sua liderança. Trotsky defendia a organização de uma república socialista mundial, ao passo que Stalin sustentava que inicialmente somente a União Soviética deveria estabelecer o socialismo. Stalin venceu a disputa e governou a partir de 1928, até sua morte, em 1953. Ele foi um verdadeiro ditador, reprimiu as liberdades individuais, prendeu os políticos contrários ao seu governo e estabeleceu 2 planos econômicos quinquenais, um entre 1918 e 1932 e o outro entre 1933 e 1937. Os planos estavam pautados na nacionalização das indústrias e na coletivização da propriedade privada. Essa atitude isolou a URSS, o que levou os estados a tentar promover a economia do país internamente, investindo na produção de aço, na educação e na qualificação da mão de obra. Narração: João Catânio, Otávio Augusto. Edição e criação: Cauã Daniel.